Então, se você encontrou, leia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, no versículo 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Esse texto está falando de Jesus, né? Jesus como criança. E o tema de hoje é esse, né? Jesus, a criança da promessa. E aqui nesse texto de Lucas, no capítulo 2, no versículo 33, tanto Maria quanto José ficaram admirados, porque tantas coisas foram ditas a respeito de Jesus que não era possível eles ficarem tranquilos. Porque Maria era uma jovem ali de aproximadamente, né? Nós pensamos que seja assim, 13 anos, era mais ou menos a idade da época que começava a noivar e casar. Então não tinha tanta experiência, então chega um anjo e diz para ela, isso está em Lucas capítulo 1, se você for olhar aí no versículo 28, né? Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo, aproximando-se dela, disse: o Senhor está com você. Então, imagine você, mãe, você que é pai, nunca houve em toda a história um filho que iria nascer, e esse filho que iria nascer, ele já teria tanta promessa, tantas coisas a respeito dele. Isso não é comum. Normalmente, nossos filhos, ou o seu filho, né? Ainda não tenho filho, mas o filho nasce e nós não sabemos o que ele vai ser, nós não sabemos se ele vai ser isso, ou se vai ser aquilo, se ele vai estudar, se ele vai formar nisso ou naquilo, mas Jesus não. Jesus é diferente. Os pais de Jesus já têm a promessa dita a eles. E se você olhar aí no versículo 29, fala que Maria ficou perturbada com as palavras, né, pensando o que poderia significar essa saudação e tal. Mas o que me chama muita atenção aqui nesse início do texto é que após 400 anos, Deus não havia falado, e Deus começa a falar com uma jovem que é descendente de Davi, Maria, e com um jovem, José, que é descendente de José também, né? E, e isso me chama a atenção, porque ele não foi falar no templo após 400 anos, ele não foi falar com os, os profetas os profetas não, os conhecedores da lei, perdão, ele não foi falar em Jerusalém, ele não foi falar com aqueles que eram os principais ali, pelo contrário, né? Deus, quando começa, ele começa a falar com dois adolescentes, praticamente, né? E pouco tempo antes, se eu não me engano, 6 meses, o anjo fala com Isabel, né? E Zacarias, né? E eles também recebem ali aquele que viria antes de Jesus, que é o João. E eles também ficam meio que sem saber o que fazer com toda aquela situação, pois um milagre havia acontecido, né? Todos os dois eram é, eram estéreis, não podia ter filho, então um milagre acontece e há uma promessa de que desde o ventre João seria cheio, né, do Espírito. E isso é complicado para dois senhores já, só que diferente deles, Jesus é ainda maior. Ele é a criança da promessa, muito maior que João. Isso que nós vamos olhar hoje, né? E o primeiro ponto é que essa criança, ela é Deus. Essa criança que ainda iria nascer, que nasceu, ela era Deus. Imagine você só saber que o Deus vai nascer de você. E o anjo explica para Maria que como que ele ia fazer isso, né? Ele vai falar ali no versículo 34, a Maria pergunta para o anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Né? E ele responde, né, no 37, Lucas 1:37, pois para Deus nada é impossível. Então,
esse impossível, né, que o sobrenatural que aconteceu ali, pois Maria não teve um relacionamento com José, e sim Deus fez um milagre para que Jesus viesse como homem, né? Mas essa criança é Deus, né? E se você olhar no versículo 31, 32, diz o seguinte: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Isso está no versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E eis aqui a questão, a palavra Filho do Altíssimo. Essa palavra Filho do Altíssimo significa El Elyonen, que significa Deus Altíssimo. Este é a palavra que dá um significado maior, né? Que não há nenhum nome que deixa Deus tão alto como Altíssimo, né? A palavra em si já diz isso, né? Mas a palavra também no original quer revelar isso, quer trazer isso, que essa criança é filha do Altíssimo, essa criança é filha do Altíssimo. E o Antigo Testamento, ele traz ali 28 vezes essa palavra Altíssimo, né? 19 delas é no livro de Salmos, né? E, por exemplo, ele Daniel 4:17 fala o seguinte: que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Aqui mostra que o Altíssimo tem o poder sobre as nações. O que nós acabamos de cantar na primeira música, né? Ele acabou de ministrar na primeira música. Então, essa criança, Deus, ele é filho do Altíssimo, que reina sobre todas as nações. Aquele que haveria de nascer, aquela criança, reina, né? Reina sobre todas as nações. Segundo Samuel, no capítulo 22, no versículo 14, vai também falar sobre isso. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Isso aqui quer dizer que o Altíssimo também reina sobre a natureza, do céu, na chuva, né? O Senhor trovejou, ressoou a sua voz. Então essa criança, ela não é qualquer criança. Ela é filha do Altíssimo. Ela é Deus. E nós não podemos cansar de falar de Deus, porque Altíssimo é o título majestoso, é soberano. Nenhum título exalta tanto a natureza de Deus quanto esse título. Não existe outro igual. Não existe, né? Este bebezinho, de acordo com as escrituras, será chamado Filho do Altíssimo, conforme a gente leu no versículo 32. E eu te pergunto, o que esse título quer dizer? O que esse título Altíssimo quer dizer para a gente? É que esse bebê, essa criança, Jesus Cristo, tem a mesma natureza de Deus. Ele é Deus. E o Evangelho de João, né, nos diz isso. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Posso ter invertido alguma coisa, mas sem Jesus Cristo, sem essa criança que estava com Deus desde o início, nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe. Nem céu, nem terra, nada, 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 nada existe sem Jesus, porque Jesus estava na criação com o Pai. Essa criança é Deus. Imagina você ter um filho e saber que seu filho é Deus. Pensa na responsabilidade, pensa no tamanho privilégio também, mas principalmente na responsabilidade de você carregar em você o Salvador do mundo. E em João, ainda em João, no capítulo 5, no versículo 17, esse que estava com Deus desde o início, e nada do que existe não seria feito se ele não estivesse com Deus no início. O João 5,17 fala que Jesus fala assim: o meu Pai continua trabalhando até hoje e eu trabalho também. Isso me chama muita atenção porque no contexto aqui, não vou falar desse texto, mas no contexto aqui o pessoal está criticando Jesus porque ele curou no sábado.
E ele vai lá e cura no sábado, e o pessoal começa a falar mal dele, e enfim. E ele vem e fala isso: olha, o meu pai está trabalhando. E você lembra que Deus fez o mundo em 6 dias, fez tudo em 6 dias, e no sétimo dia ele descansou. Só que Deus, irmãos, não descansou de ser Deus. Deus não descansou no sétimo dia de cuidar de tudo. Se Deus, um momento sequer, tirar sua poderosa mão sobre tudo que ele criou, isso deixa de existir. Então Deus não parou. Deus, isso que Jesus está falando. Deus descansou da criação, porém ele não parou. Deus está trabalhando, é isso que Jesus está falando aqui. Então essa criança que trabalha também. O que chama atenção ainda mais é que o sábado, lá no Marcos 2:27, está escrito que o sábado foi feito para o homem que obedece à lei, né? Então o sábado foi feito para o homem, não para Deus. E quem que está ali falando com aqueles acusadores, falando que Jesus está quebrando a lei, que está curando no sábado? É Deus. Então Jesus não está quebrando a lei. A lei não foi feita para Deus. Deus não pode ser contido. Esse Deus que é Deus de todas as nações, esse Deus que é Deus de toda a natureza, de tudo que há, ele que julga, ele que faz o que quer. Então essa lei não serve para Jesus, para Deus, porque ele não é homem, ele é Deus. E essa criança que nasceu, cresceu, ela é Deus. E quando chega nesse contexto em que o sábado não se aplica a Deus, Jesus fala: olha, o sábado também não se aplica a mim, porque eu sou Deus. Então eu não tenho que obedecer o sábado, né? Até porque também, se formos pensar, se Jesus tivesse curado no sábado e fosse pecado, ele não teria obedecido toda a lei, né? E a gente sabemos que ele obedeceu toda a lei. Por ele ser Deus, ele não quebrou a lei. A lei não foi feita para Deus, e sim para os homens. E Isaías 40 vai fechar muito bem isso, né? Fala que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece e nem se cansa. Isaías 40. Então Deus não parou. Deus continuou trabalhando. O Altíssimo, ele sempre está mantendo tudo. Então, irmãos, para um pouquinho e pensa. Se você está aqui agora, nesse momento, nesse culto, se Deus te deu vida, é porque Deus te sustentou. O Altíssimo derramou sobre você ainda esse fôlego de vida nesse corpo, dessa forma. É Ele que pode. Né? E Ele um dia se humilhou e entrou no mundo através de Maria, se tornou uma criança que é Deus. Né? Então, o Filho do Altíssimo é aquele que é igual a Deus em obras. Jesus é igual a Deus em poder, em autoridade. Jesus, ele tem tudo o que Deus tem, porque ele é Deus. Né? É por isso que Mateus 1 diz que ele é Emanuel. É o que, Emanuel? Deus conosco. Aleluia, né? Deus conosco, irmãos. Em segundo lugar, essa criança, além de ser Deus, ela era também homem. Né? Você vai ler isso no versículo 31, Lucas 1, 31. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá o nome de Jesus. É um filho. Então, ele era homem. E isso importa porque ela ficou grávida de um filho. De fato, Jesus nasceu de uma mulher. De fato. Não podia ser de outra forma. Jesus tinha que nascer de uma mulher. Não podia vir simplesmente porque Deus fez um milagre e colocou um homem no mundo. Precisava vir dessa descendência de Davi. Precisava vir também da descendência de José. E logo daqui a pouco eu explico. Né? E em Gálatas capítulo 4, Paulo, no versículo 4, vai falar o seguinte, que quando chegou a plenitude dos tempos, né, e você sabe que a plenitude do tempo é o tempo de Deus, né, o Kairos, quando aprouve a Deus, quando Deus falou assim, agora é a hora, Deus enviou o seu filho. De que forma, Fábio? Nascido de mulher. Então Jesus veio nascido de mulher, ele é homem, nascido debaixo da lei. Então Jesus é verdadeiramente homem. Não é uma aparição, Jesus. Jesus não é um espírito. Jesus não é
nada que seja fora disso. Na verdade, em Hebreus capítulo 2 está escrito que ele deve ser feito semelhante a seus irmãos e a todas as coisas. Por quê? Ele vai responder lá no versículo 20, no 2, no 17. Por essa razão, por que Deus precisava ser homem? Por essa razão, que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, aos homens, né? Em todos os aspectos, para se tornar o quê? O sumo sacerdote, que é o quê? Misericordioso, que é o quê? Fiel com relação a Deus, e fez o quê por nós? A propiciação. Então, Jesus é homem. Ele precisava ser homem. Precisava fazer essa propiciação por nós. Ele precisava. E Jesus viveu, irmãos, tudo o que nós pudéssemos listar aqui, ele viveu. Ele passou por tudo. Né? Eu coloquei uma lista aqui, ele teve fome, ele estava com sede, ele foi dominado pelo cansaço, ele dormiu, ele aprendeu. Jesus, ele cresceu, ele amou, ele ficou surpreso, ele estava feliz, ele estava cansado. Jesus, ele estava com raiva, ficou indignado, foi sarcástico, ele ficou triste, ele estava preocupado, ele exerceu fé. Né? Ele leu a Bíblia, ele leu as Escrituras, ele orou, ele suspirou em seu coração em ver um homem doente, chorou, né? Quando o seu coração, né, doeu. Ele foi homem, ele sentiu tudo que nós sentiu. Né? Inclusive, Hebreus vai falar isso, né? Ele experimentou tudo, ele provou tudo que o homem um dia precisava passar para que ele nos compreendesse. Né? E muito mais, né? Além disso tudo, ele sentiu muito mais, porque ele nunca sucumbiu a nenhuma tentação. Hebreus vai falar, a nenhuma. E quando você fala nenhuma, ele provou todas. Todas as tentações ele provou e nenhuma ele foi pego em pecado. Por isso que ele fala, né? Do que vocês me acusam? Não há nenhuma acusação contra o eleito de Deus. Jesus Cristo, ele era Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus, essa criança é Deus. E, em segundo lugar, ele é homem. Um homem que nos entende, que nos compreende e sabe aquilo que nós precisamos, porque ele passou por tudo. Então, não pense você que o seu problema é grande demais ou que aquilo que você foi acometido é maior que Deus. Não é. Deus é soberano, irmãos. A gente acabou de ouvir que ele é o Altíssimo. E ele compreende você. E o terceiro ponto aqui é que ele não tem pecado. Ele não tem pecado. Agora você pensa comigo, mães, principalmente as mães, né, que cuidam mais dos filhos. Imagina você ter um filho que desde quando nasceu nunca pecou. É raridade, não existe. Nós sabemos que todo mundo já nasce com a descendência de Adão, um pecador. Né? O coração voltado para o mal. Não precisa dar muita coisa para que a criança faça as suas artes, né? Você sabe disso. Mas Jesus não. Mas Jesus não, né? Nenhuma mãe teve um filho sagrado como foi Jesus, como é Jesus, né? Imagina isso, você, mãe. Né? É difícil a gente ficar imaginando isso, mas pensa o menino que nunca teve uma atitude errada. Pensa o menino que nunca xingou. Pensa num aluno da escola que nunca deu trabalho para o professor. Era o melhor aluno. Nunca teve um pensamento cruel. Pensa no menino que nunca teve uma palavra que fosse inadequada. Pensa no menino aí que nunca foi rude, nunca foi egoísta. Esse menino é Jesus. E desde criança ele nunca pecou. A Bíblia registra que Ana, lá no templo, né, esperava por esse Messias e ela, quando vê Jesus, ainda jovem, fala: esse é Jesus, o que haveria de vir. Eu não me lembro agora de cabeça o texto, mas ela vê esse Jesus e já o reconhece. E tem um teólogo chamado Alexander White, deixa eu ler para você aqui, que ele falou uma coisa incrível sobre isso. Né? Atenção, mães.
Atenção pais também, né? Vamos colocar só para cima das mães, não. Atenção pais. Olha o que esse homem fala. Ele era um dos pregadores notáveis do início do século XX, né? Ele fala o seguinte, ó. Ele fala que os pais deveriam ensinar seus filhos a ver a perfeição do menino Jesus. Ele escreve: e sempre que você estiver passando por uma prova com seu filho ou filha, a partir do coração de seu filho, não nasceu como filho de Maria. Né? Ele está falando que o coração do seu filho não nasceu como Jesus, como filho de Maria. Quando você não pode deixar de ver e sentir no íntimo do seu coração a irritação, briga e grosseria de seu filho, e mau humor, e impudência, e orgulho, e raiva, e vontade ininterrupta, o que você deve fazer? Leve-o a Cristo, ore com ele e por ele. Então ele diz: com você e seu filho de joelhos, diga algo assim a Deus: ó Deus, o Deus e Pai do Santo Menino Jesus, faça deste meu querido filho um filho de Deus, como Jesus é. Depois que eu partir, faça dele e mantenha-o um homem de Deus, como Jesus. Não descanse em você mesmo e não dê descanso a Deus. Escreve White. Até que você veja a evidência de Deus não apenas plantada no coração do seu filho, mas até que você veja como Maria viu em seu filho, sujeita a ela em casa e crescendo todos os dias em sabedoria, estatura e favor com Deus e com os homens. Entenderam? Esse é Alexandre White. E eu achei interessante, porque ele fala que nós não podemos desistir de insistir na oração com os nossos filhos. E que Deus permaneça, né, mesmo depois ali que a gente ensina o caminho que os nossos filhos devem andar, o caminho que eles devem seguir. Mesmo assim, mesmo grande, insistir na oração, né? Muito interessante isso. Mas para concluir esse ponto, né, além de Jesus não ter pecado, além de Jesus não ter nada disso, ele, no versículo 32, ele é chamado de Filho do Altíssimo e fala o seguinte: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Aqui é a importância dele vir da descendência de Maria, porque a promessa foi feita que o reino de Davi permaneceria para sempre. E Jesus vem para cumprir essa promessa. Ele vem para ser o rei do trono eterno, o trono que veio de Davi. Mas não só isso, né? Ele também, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 11 a 13, vai falar que Deus disse assim, ó, o filho maior que estabeleceria um reino eterno de justiça. Esse é Jesus. Então, Jesus, ele veio para cumprir esse reino, que ele herda de Maria, né, de Davi. Maria era descendente de Davi. Se você for olhar na genealogia em Mateus e Lucas, mostra ali que Maria é da descendência de Davi. Então, Jesus é esse rei que veio reinar. Em segundo lugar, também, ele é interessante que, na época, os reis eram coroados através dos magos, né? Lembra que os magos vieram de longe lá quando Jesus nasceu e coroaram e tal? Esse povo só fazia isso na época, só dava um trono a alguém quando eles passavam por essa aprovação, né? Isso está lá em Mateus, no capítulo 2. Então, quando esses magos reconhecem o rei, eles olham tudo. E Jesus, assim que nasceu, foi reconhecido como rei por esses magos, né? Esses magos lá dos reinos medos, lá, eu não sei exatamente, mas isso prova que Jesus era o rei. Além de ser descendente de Davi, além dos magos vierem e coroá-lo antes mesmo de fazer nada, de reconhecer nada, eles já sabiam que Jesus era o rei. E do lado do pai, né? Ele herdou de José o governo, né? Então, Jesus tinha que governar. Por isso que Cristo significa ungido, né?
ele tem o direito eterno de governar, que foi dado a José. Então, essa é a referência. Mas, finalmente, no versículo 31, né, fala que ela ficaria grávida e daria o nome do filho Jesus e que ela colocaria o nome nele de Jesus. E Jesus significa, deixa eu ver aqui a referência aqui, peraí, que agora eu esqueci. Joshua, né, que significa Jeová salva. Então, Jesus é o Salvador. Ele não é simplesmente a criança que é Deus, ele não é simplesmente aquele que deveria ser o homem e, como um homem, se compadecer por nós. Ele também é aquele que não teve nenhum pecado, o filho que, né, toda mãe quis. Ele não teve nenhum pecado. Ele reinava sobre as nações. Ele herdou o reino de Davi. Essa é a criança da promessa. Essa era a criança que Maria e José tinham, né, os dois, que carregar. Óbvio que, né, eles saberiam que Deus estaria com eles. Óbvio que eles saberiam que desde o ventre Deus estaria com eles. Mas eu quero dizer para você que nós só precisamos, irmãos, crer nesse Jesus. Nós só precisamos disso. Creia em Jesus que você será salvo. Creia nele. E o maior dos problemas da humanidade, que é uma vida eterna longe de Jesus, é a bênção de você ter essa criança como seu Senhor e Salvador. Amém? Amém, então.